A volatilidade que acomete todas as commodities agrícolas não ia deixar de fora o trigo. Somente nesta quarta-feira, dia 13 de julho, as cotações na Bolsa de Chicago já testaram baixas consideráveis e voltaram a subir para registrar, no início da tarde de hoje, ganhos superiores a 2% entre os contratos mais negociados no mercado futuro norte-americano. Há uma série de fatores que ainda precisam ser compreendidos e digeridos pelo mercado. Ontem chegou um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, revisando os dados para o cereal, e são esses dados e mais todos esses outros fatores que estão aparentemente às margens, mas bem centralizados no mercado, que é pauta da nossa conversa com o Jonathan Pinheiro, que é consultor em gerenciamento de risco da StoneX para o trigo. Jonathan, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. É sempre um prazer ter você com a gente por aqui. Obrigado a todos. Boa tarde. Bom, exatamente, né? A gente teve o relatório do STA ontem, que foi o grande destaque do mercado, é o grande destaque do mercado nos próximos dias. Basicamente, o mercado trouxe algumas informações diferentes das expectativas dos agentes de maneira geral do mercado. Então, a gente teve, sim, um crescimento da oferta na América do Norte, em geral, nos Estados Unidos, principalmente, aumento da produção e dos estoques finais dos Estados Unidos. O mercado esperava por isso. Veio um pouco acima do que o mercado esperava, mas o mercado já vinha sinalizando essa possibilidade de crescimento da oferta por lá, mas, de maneira geral, o mercado não esperava um crescimento dos estoques globais. Esse estoque veio, de maneira geral, pouco representativo, foi um crescimento pequeno. A gente teve queda na produção em diversos países produtores, importantes produtores mundiais, mas a gente também tem um cenário econômico pressionando a demanda, e o STA buscou indicar uma redução quase que proporcional aí, dessa queda na produção, e os estoques acabaram subindo, mas subiram um pouco. Isso ajudou a dar uma pressionada por ontem. Jonathan, a gente tem espaço para que esses números continuem sendo protagonistas no mercado, ou a tendência é de que aos poucos a gente vá vendo o mercado terminar de digeri-los e se voltar a outros fatores, como a questão da guerra que continua, a dificuldade do escoamento dos grãos ucranianos e a chegada efetiva da nova safra do hemisfério norte? Como é que a gente vai entender o caminho do mercado a partir de agora? Exatamente. Nós aqui acreditamos que o mercado ele recuou bastante e ele não tem a sustentação no longo prazo para permanecer em patamares tão baixos. Isso porque hoje a gente tem os menores estoques globais desde 2017, são 4 anos consecutivos de retração dos estoques globais. Se a gente retirar os estoques chineses, que basicamente são estoques que não vêm ao mercado, a gente tem os menores estoques mundiais desde 2014. Então, essa oferta menor, o mercado deve, ao longo dessa temporada, gradualmente digerir, enxergar que realmente tem menos trigo no mundo e voltar a subir. Até porque a gente agora ainda está em um cenário de guerra, o mercado voltou a preços abaixo do período pré-guerra, os preços FOB nos portos internacionais estão muito semelhantes aos momentos imediatamente anteriores à guerra. Então, a gente vê o mercado recuando bastante com o lado da preocupação econômica, com pressão de outras commodities, mas sim, a gente tem um estoque de trigo muito baixo e o mercado gradualmente deve responder a isso. Certo. Jonathan, a gente tem visto uma influência do mercado financeiro muito forte sobre as commodities de uma forma geral, não só as agrícolas, né? Mas as agrícolas vão até num efeito manada, vão sentindo aí esses impactos. Como é que tem sido isso para o trigo? A gente sabe que cada commodity ou cada complexo, cada cadeia vai reagir de uma forma, e o trigo hoje tem fundamentos bastante fortes que confrontam com esse cenário fundamental, né? Hoje saíram os dados da inflação norte-americana, vieram acima das expectativas, deixaram o mercado até um pouco nervoso logo na sequência da sua divulgação, mas me parece que também aos poucos os mercados foram depois voltando novamente aos seus fundamentos. Como é que tem sido essa influência do financeiro, dos temores de uma recessão, dessa própria questão do processo inflacionário para o mercado de trigo especificamente? Exatamente, eu acho que a inflação tem vindo muito forte na Europa, Estados Unidos, tem afetado bastante a economia global e tem assustado bastante os mercados, mas de maneira geral, se tratando de alimentos e o trigo como está na base da cadeia alimentar, e também parcialmente para a ração com farelo de trigo e seus derivados, a gente tem
um cenário onde a gente acredita que a demanda pode recuar, sim, mas ela não deve recuar tanto quanto o consumo de outras commodities, justamente por estar nessa situação de base da cadeia alimentar. Então, de maneira geral, o mercado gradualmente tende a digerir isso também, e entender que, apesar de um cenário inflacionário muito forte no mundo, a gente não deve ter uma redução tão acentuada assim no consumo que justifique essa queda tão forte nos preços. E em paralelo a esse cenário de conjuntura de oferta, que a gente tem uma oferta bastante apertada no mundo. Então, nós aqui seguimos acreditando que o mercado recuou demais até, e ele deve voltar aos poucos para os patamares, pelo menos ali, que a gente viu logo após o início dessa guerra na Rússia e Ucrânia, que foi um fator que impactou muito no mercado e potencializou até a volatilidade no mercado de trigo, justamente porque a gente está falando de 2 dos 4 grandes fornecedores de trigo do mundo, que é a Rússia e a Ucrânia, e a gente tem 2 grandes pontos de interrogação aí sobre esses 2 países. A Rússia tem sim uma safra muito grande para entrar no mercado. O USDA trouxe 81,5 milhões de toneladas, um reajuste para cima em relação a junho. Ainda assim, a gente acha que essa safra pode ser até maior do que isso, o mercado acha que pode ser até maior, porém, mesmo com uma safra maior na Rússia, a gente ainda continua com estoques mais apertados em relação ao anterior, em relação aos últimos anos, e a Ucrânia, se realmente vai conseguir trazer 19, 20 milhões de toneladas, como tem sido indicado, não só para o mercado, mas para o seu consumo interno, e se ela vai realmente conseguir exportar ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, se a guerra vai permitir isso ou não. Então, são 2 incertezas que o mercado também tem trabalhado. E, Jonathan, a gente tem uma presença maior dos compradores no mercado nesse momento, diante de preços que estão bem mais baixos e, como você já apontou, né, abaixo do período pré-guerra. Isso vem atraindo os compradores, eles vão buscar esses momentos para garantir seus estoques, recomposição de seus estoques, vão garantir os produtos nesses atuais patamares de preços, evitando aí também ficarem mais expostos também à volatilidade? Os compradores internacionais têm recentemente aumentado a demanda, então a gente vê países importadores buscando cada vez mais trigo, principalmente aproveitando esse momento de recuo dos preços. Os preços FOB nos portos internacionais, eles recuaram sim, não na mesma intensidade que as bolsas, mas eles têm recuado, e os compradores têm aproveitado esse momento. Aqui no Brasil, a gente enxerga uma grande demanda pelo trigo de safra nova, principalmente porque nós aqui também estamos com estoques apertados, estoques de passagem reduzidos. Então, a gente vê principalmente uma demanda muito forte das indústrias no Rio Grande do Sul por esse trigo paranaense, que entra um pouco antes, entra agora a partir de setembro. A gente vê uma demanda forte da indústria paulista também buscando esse trigo paranaense. Então, a gente deve ter uma situação onde a gente vai ter um crescimento muito forte da procura de trigo logo com o ingresso de safra, e novamente a gente pode voltar ao longo da temporada lá para o período de entre-safra dessa temporada para a próxima, um estoque reduzido e uma disponibilidade apertada aqui no Brasil. E na Argentina a gente já vê as licenças para exportação já bem avançadas, em mais de 8 milhões de toneladas. O governo já indicou uma cota de exportação em 10 milhões de toneladas. É possível que o governo reajuste esse número um pouco mais para cima. Eles buscam garantir a sua oferta interna, ter certeza que a safra vai garantir essa demanda doméstica, e depois eles podem sim aumentar essas exportações. Porém, as trading já têm trabalhado com esse número, já têm se adiantado em relação a isso, e esses 8 milhões de toneladas normalmente a gente vê chegando ali lá para outubro, novembro. Então a gente vê um avanço muito significativo da demanda, justamente com preocupações até de liberação do trigo da Argentina, e isso afeta nós aqui no Brasil também, algo que a gente já viu nessa temporada. Com essa situação de guerra, a gente viu uma demanda por trigo muito forte na Argentina, o que até trouxe preocupação se haveria realmente todo o trigo que o Brasil demanda da Argentina para trazer para cá. Então, de maneira geral, respondendo a tua pergunta, sim, temos visto uma preocupação do lado comprador, buscando e se antecipando a esse cenário, aproveitando até mesmo esses preços um pouco mais baixos. E, Jonathan, a gente tem visto aqui no Brasil o nosso plantio avançar e a gente ter perspectivas interessantes para a nossa nova safra. Teremos também perspectivas interessantes da perspectiva comercial. O produtor brasileiro pode fazer bons negócios ainda com essa safra de trigo, que deve ser uma bela safra,
salvo alguns problemas que temos tido de clima, né, em algumas regiões pontuais. Mas como é que está a perspectiva do Jonathan e da StoneX para essa nova safra de trigo, tanto para a safra quanto para os negócios? De maneira geral, estamos bastante otimistas em relação à safra no Brasil. Nós aqui da StoneX estamos até trabalhando com números um pouco acima da Conab. A Conab agora, nesse último relatório, apontou 9 milhões, pouco mais de 9 milhões de toneladas de produção no Brasil. A gente está trabalhando com um número já em 9,2 milhões de toneladas, um número um pouquinho acima. A gente vê uma recuperação bem boa, bem significativa dos atrasos que a gente teve pontualmente ali no Paraná, no decorrer da semeadura. No Rio Grande do Sul, as chuvas afetaram mais o estado, então a gente teve atrasos um pouco maiores. Na última semana, o clima um pouco mais seco favoreceu a intensificação do plantio, então a gente viu 20% de avanço aí na última semana. Agora a gente tem chuvas previstas para as próximas semanas que podem novamente atrapalhar um pouco os plantios, mas de maneira geral a gente ainda continua bastante otimista em relação à safra brasileira. Para o lado do produtor e da comercialização, a gente vê um otimismo também, um momento bem interessante para o produtor, já que os preços não tendem a recuar tanto. A gente vê hoje uma desvalorização cambial que favorece as paridades de importação, a sustentação de preços mais altos no Brasil, e também a gente vê com a desvalorização cambial, possivelmente o Brasil sendo até mesmo mais atrativo para voltar a exportar, o que é algo que segue sendo cogitado. Até mesmo a gente vê não só o Rio Grande do Sul para a próxima temporada sendo um possível exportador, mas também a gente já vê agentes no Paraná buscando trabalhar com a possibilidade de exportações. Então, a gente aqui trabalha com um número um pouco menor de exportação, até por questões logísticas. A gente esse ano não vai ter eventualmente uma quebra na soja, que favoreceu bastante as exportações de trigo nessa última temporada, mas sim a gente cogita sim, que o Brasil deve seguir exportando alguns volumes entre 2,5 e 2,8 milhões de toneladas contra os 3,1 da temporada 21-22. Mas sim é um momento que pode continuar sendo positivo para o produtor. Tá certo. Jonathan, que orientação a gente tem que dar para o produtor diante disso? Porque ele vê, acho que a pergunta que a gente mais tem recebido aqui no Notícias Agrícolas tem sido, as baixas das commodities estão muito claras, né? E temos uma alta considerável do dólar. Hoje já testou 5,46, também completamente volátil, voltou a cair, 5,38 agora. Essa condição, essa combinação de fatores, ela ainda tem trazido algum respiro, algum fôlego ali para o produtor brasileiro, e esse é um ponto que ele tem que ter atenção também, e diante disso ele tem que olhar as janelas de oportunidade que o mercado lhe oferece? O nosso cenário de oferta aqui no Brasil, de maneira geral, tem sustentado preços um pouco mais firmes para o trigo. Então, o mercado em reais aqui no Brasil, spot, tem ficado firme. A gente tem uma oferta bastante apertada. Hoje, de maneira geral, tanto o Rio Grande do Sul como o Paraná trabalhando o mercado spot com poucos volumes, poucos negócios rodando, mas na casa de R$ 2.300 a tonelada. Para a safra nova, Rio Grande do Sul já trabalhando aí por volta de R$ 2.000 a tonelada, e Paraná um pouquinho acima disso, R$ 2.100. Mas também com produtores a gente enxerga um cenário com o produtor mais retraído, esperando possivelmente um aumento desses preços, aumento dessas pedidas, justamente como eu falei, tem uma procura muito grande por esse trigo já no ingresso de safra. A gente tem um aperto de oferta e também a gente tem um cenário de Argentina com preocupações climáticas que devem se desenrolar ao longo da safra deles, que entra a partir de dezembro, novembro, dezembro, e também um saldo exportável na Argentina já menor, inferior a 2 milhões de toneladas até novembro. Então a gente vê um quadro de oferta apertada aqui nossa conjuntura regional, né? E preços que pelo dólar são sustentados. Então, apesar de a gente ter um pequeno recuo aí, ele não é muito representativo com esse ingresso de safra. Então os preços, pelo menos em reais aqui no nosso mercado interno, devem seguir firmes. A gente acredita que os preços não têm tanto espaço para recuar. Tá certo. Jonathan, a gente vai continuar acompanhando. Eu te agradeço mais uma vez por estar conosco e trazer análises sempre tão completas aqui para a nossa audiência do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer receber você. Volte mais vezes. Obrigada. Muito obrigado, abração. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Senhoras e senhores, Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de risco da StoneX para trigo, nos trazendo, portanto, esse cenário. Para o trigo, a situação não é diferente do que a gente observa em algumas outras commodities
agrícolas, em especial as alimentares. Se a gente comparar, por exemplo, o comportamento dos grãos com o comportamento do algodão, não vamos caminhar juntos, né? O algodão tem sentido muito agressivamente esses dados e esses temores em relação à inflação, mas quando a gente pensa em comida, a situação é diferente. E o trigo a gente sabe que tem uma variável gigantesca, que é a guerra, porque temos ali os dois países que estão em conflito, sendo dois grandes fornecedores de trigo para o mundo, Rússia e Ucrânia. Então, com isso, já temos um fundamento importantíssimo. Mais do que isso, os menores estoques desde 2014 para o trigo, problemas com a safra do hemisfério norte, e temos, então, uma perspectiva desses preços voltarem a subir a níveis um pouco mais altos, já que eles voltaram a patamares pré-guerra, né? Até patamares abaixo do que vimos antes do início da guerra. Então a gente está de olho nessa situação. Há perspectivas positivas para o produtor brasileiro, só que tem que ter planejamento, né? Tem que fazer hedge, tem que reduzir a sua exposição, tem que ter orientação para fazer tudo isso e participar desse momento. O Brasil se desponta como uma alternativa importante no momento onde a gente tem alguns players fora do mercado, justamente em função, por exemplo, da guerra, enquanto a demanda ainda é forte, principalmente quando a gente pensa em trigo, que está na base da segurança alimentar. Então, atenção, porque o cenário de fundamentos é forte, mas a pressão do financeiro também. A gente está monitorando. Vamos ver como é que estão as cotações dos grãos na Bolsa de Chicago nesse momento. Vamos começar com os números do trigo para a gente entender essa volatilidade toda que a gente conversou agora nesse boletim com o Jonathan. Perceba, o julho $8,10 por bushel, 8,5 pontos de alta. Temos ainda o contrato setembro com $8,33 subindo 18 cents mais 75, o dezembro $8,49 com 19 pontos de alta, o março $8,63, 18 pontos mais 25 de ganho. Olhando ainda para o mercado de milho nesse momento, vemos que os preços também voltam a subir. Julho $7,49, o setembro $6,09, o dezembro $6,03, o março $6,09. Os contratos mais alongados, referentes já à safra nova dos Estados Unidos, voltaram a trabalhar na casa dos $6 por bushel, que tinham perdido ontem. As altas variam de 15,75 a 17 pontos. No mercado da soja, que acompanha ambos, trigo e milho, a gente tem ganhos ainda mais fortes. O agosto, $14,94, 26 pontos e meio de ganho. O setembro, $13,80, subindo 17 pontos mais 75. O novembro, $13,59, 16 pontos mais 25 de alta. E o janeiro sobe 15 pontos e meio para valer $13,64. Perceba que a gente tem ao lado desses três mercados também a questão climática nos Estados Unidos. Os mapas atualizados mostram que apenas pequenas regiões bem pontuais recebem algum volume de chuvas nesse momento. A maior parte do meio oeste americano está sem volumes mensuráveis de chuvas e deve ser assim pelo menos até o final desta semana. Para o período dos próximos 6 a 10 dias, a gente também tem ali condições ainda de dias muito quentes e muito secos. Então, esse é um fator importante e tem sido um driver importante para os preços, apesar dessa influência do macro cenário, tá certo? A gente vai acompanhando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continue nos acompanhando, a gente volta no instante. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.